Essa semana, dia 25/6/2024, completa 15 anos de morte do Michael Jackson, o rei do pop. E eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre como foi a infância problemática do cantor. E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu sou Letícia Lete, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Dá oi, produção! Oi! Tudo bom? Esse é o primeiro vídeo da sequência de vídeos que eu vou fazer aqui no canal sobre a vida do cantor, nos preparando aí para o lançamento do filme que vai ser no ano que vem, que eu já gravei um vídeo contando para vocês alguns detalhes sobre esse filme, vai estar aparecendo aqui no card, aqui em cima para vocês. Esse é o primeiro vídeo onde vamos falar sobre a infância do Michael, sobre como foi o início da carreira dele. Então a gente vai fazendo uma estrutura bem parecida com o vídeo da Madonna, que eu também já fiz, já postei aqui no canal para vocês. Eu vou fazer uma ficha técnica dele primeiro e depois a gente vai falar sobre a carreira. O nome completo do Michael é Michael Joseph Jackson. Ele nasceu dia 29 de agosto de 1958. Se ele estivesse vivo, ele estaria fazendo 66 anos esse ano. Porém, ele morreu dia 25 de junho de 2009, com 50 anos de idade. Michael nasceu em Gary, Indiana, nos Estados Unidos, e suas atividades iniciaram em 1964. Entre as ocupações do cantor, que são muitas, ele era cantor, compositor, dançarino, ator, produtor musical, filântropo, diretor de cinema, produtor de cinema, empresário, ativista, roteirista e coreógrafo. Só isso? Só isso. A sua família, que é gigantesca também. Sua mãe se chama, eu vou ter que ler porque é impossível decorar esse nome, Catherine Esther Upshaw Scruggs Jackson. Atualmente ela tem 94 anos, eu achei que ela já tinha falecido, mas ela não faleceu, ela está viva e tem 94 anos. O seu pai se chama Joseph Walter Jackson, e ele é mais conhecido como Joey Jackson, né? Ele faleceu em 2018 com 89 anos devido a um câncer. Ao todo, o Michael tem 10 irmãos, são 6 homens e 4 mulheres. Entre aspas, vou explicar por quê. Os 6 homens se chamam, o primeiro, Sigmund Escol Jackson, que é conhecido como Jack. Ele tem atualmente 73 anos e fez parte dos Jacksons 5. O Toriano Adriel Jackson, que é conhecido como Tito, tem 70 anos atualmente e também fez parte dos Jacksons 5. O Jermaine LaJaunie Jackson, de 69 anos atualmente, também fez parte dos Jacksons 5. O Marlon David Jackson, de 67 anos atualmente, também do Jacksons 5. O Steven Randall Jackson, mais conhecido como Randy, de 62 anos, que na época era o irmão mais novo de todos. Ele não fez parte inicialmente do Jacksons 5, ele entrou bem depois no grupo. E aí nós temos mais um irmão que não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que sabe da história. O nome dele seria Brandon David Jackson. Ele seria irmão gêmeo de Marlon. Porém, ele nasceu no mesmo dia que morreu. Logo depois, assim, ele já morreu. E ele, que no caso isso foi em 1957. Então não é todo mundo que sabe dessa história, mas existiu aí de fato um irmão gêmeo do Marlon. Então aí ao todo são 6 irmãos homens. E além disso, ele tem 4 irmãs mulheres, uma também que não é muito conhecida. Elas se chamam Maureen Haylett, não sei falar, Jackson, que é a Rebby, de 74 anos, Latoya Yvonne Jackson, de 68 anos, e Janet Damita Joe Jackson, de 58 anos. Essas são as 3 mais conhecidas, mais famosas e que cresceram aí com Michael. Mas ele tem mais uma irmã que se chama Jovonne Jackson. Ela é filha só do Joey com outra mulher. Ela não é filha da Catherine, é por isso bastarda. Então ela é meia irmã deles, né? E atualmente ela tem 49 anos, é a mais nova de todas. O Michael tem 3 filhos ao todo. O primeiro se chama Michael Joseph Jackson Jr., porque os americanos têm zero criatividade.
Mas ele é conhecido por Prince, e ele tem 27 anos atualmente. A segunda filha do cantor é a Paris Michael Catherine Jackson. A Paris, famosíssima, conhecida, 26 anos atualmente. E o último filho, mais novinho, que se chama Prince Michael Jackson II, que é conhecido aí como Blanket, de 22 anos atualmente. E ele tem a minha idade. Eu fico impressionada quando eu vejo que as pessoas têm a minha idade, assim. Eu não acredito que elas têm a minha idade. Então, como eu disse, né, dos 10 irmãos do Michael, ele não cresceu com todos eles, porque o Brandon morreu e a outra menina, que eu não vou saber o nome agora, não era nascida ainda, né? Ele cresceu com os seus 8 irmãos. Então, ele, a Reb, o Jack, o Tito, o Jermaine, a Latoya, o Marlon, o Randy e a Janet. Todos eles juntos. O detalhe maior é que todos eles, mais os 2 pais, moravam numa casa minúscula de 2 quartos. Porque eles eram de uma família pobre, trabalhadora, moravam numa casinha pequena em Gary. Inclusive, em um documentário, eu acho, a Reb, né, que é a irmã mais velha, ela fala que a casa tinha 2 quartos. Ela e as 2 meninas, a Janet e a Latoya, dormiam num sofá-cama na sala. Todos os meninos, os 5 meninos, dormiam juntos em um dos quartos, em triliches, são beliches de 3, né, de 3 camas. E os pais dormiam no outro quarto juntos. Então, assim, devia ser um caos aquela casa. E uma zona. Um caos, uma gritaria, uma zona. Quem sustentava a casa era o pai Joey, que trabalhava numa usina siderúrgica. Porém, Joey já tinha tido contato com a indústria musical antes. Ele tocava violão e guitarra e já tinha feito parte de uma banda junto com seu irmão Luther. A banda se chamava The Falcons, mas eles não tiveram sucesso na época, por isso não teve mais. Acho que ninguém conhece. Já a mãe Catherine, ela também já tinha contato com a música. Ela tocava piano e cantava na igreja junto com a sua irmã quando era mais nova. Porém, depois que ela se casou e teve todos os filhos, ela virou dona de casa e cuidava da casa, dos filhos. E também, além disso, ela praticava atividades em prol da sua religião, que no caso era Testemunha de Jeová. O Joey, ele era muito rígido com os filhos. Ele tinha muitas regras, mas a regra principal era que todas as crianças, todos eles deveriam ficar trancados em casa enquanto ele estivesse trabalhando. Então eles não podiam sair de casa, não podiam fazer nada. Mas é óbvio que esse tipo de coisa não funciona, né? Claramente. A mãe deles fazia todas as crianças saírem de casa e bater de porta em porta para, né, praticar a evangelização, porque eles também eram testemunhas de Jeová. Além disso, né, deles já saírem aí em prol da religião da mãe deles, eles também fugiam de casa, obviamente. Principalmente os irmãos mais velhos viviam fugindo de casa para ficar ali nas casas dos seus vizinhos, onde eles praticavam música, escreviam músicas, cantavam, tocavam. Foi aí que eles começaram realmente a praticar mesmo, a gostar. Era o hobby deles, era a única coisa que eles tinham pra fazer, era isso. A música foi entrando cada vez mais na vida deles. E foi assim que mesmo quando estavam trancados, eles ainda brincavam de música. E um dos irmãos mais velhos, né, o Tito, começou a roubar a guitarra do pai, que ficava guardada no quarto, para ficar tocando ali com seus irmãos. Numa dessas brincadeiras, uma das cordas da guitarra acabou estourando e, obviamente, não tinha como disfarçar. O pai descobriu que ele ficava roubando a guitarra para tocar. O pai arrumou a guitarra e a primeira coisa que ele fez foi mandar Dá uma guitarrada no menino. Isso. Não, podia ser. Deve ter sido, inclusive. Mas, na verdade, o que ele fez foi entregar a guitarra pro filho e falar: já que você fica tocando esse negócio, toca aí pra eu ver o que você faz. Imagina se ele tivesse tocado mal. Eu acho que o menino deve ter tocado bem. Porque depois disso, deu um tilt na cabeça do pai e ele decidiu
que ia usar os filhos dele pra ficar rico em cima dos seus dotes e talentos musicais. Já que eu não consegui ficar rico e famoso, vou botar esses pivetes pra... Exatamente. Isso aconteceu por volta de 1962. Nessa época, o Michael tinha em torno de 4 anos de idade. O Joey, então, juntou os seus 3 filhos mais velhos, que eram Tito, Jack e o Jermaine, junto com mais 2 vizinhos, que provavelmente eram os vizinhos que tocavam com eles, que era o Milford Hitch e o Reynald Jones, que eram baterista e tecladista, e eles formaram o grupo The Jackson Brothers, em português, né, os irmãos Jackson. Nessa época, o Michael e o Marlon, que eram os irmãos mais novos, eles tocavam atabaque e pandeiro nos ensaios do grupo. E eles queriam muito participar, mas, obviamente, o pai deles não permitia. E os irmãos mais velhos também não. Eles falavam que eles eram pivetes. Tem até um documentário que um dos irmãos mais velhos fala... não, eles eram meus irmãozinhos. Aquilo não era brincadeira, era coisa séria. Não era para eles participarem com a gente. Porém, por volta dessa época aí, quando o Michael tinha 5 anos de idade, a Catherine, que é a mãe dele, ouviu ele cantando enquanto arrumava a cama e ficou encantada com a voz do menino. Ela foi lá, contou pro Joey, o Joey não quis ouvir ela, e com muita insistência, a Catherine conseguiu fazer com que o Joey desse uma chance para escutar a voz do Michael. E assim que ele escutou, ele viu um grande potencial aí de levar o grupo muito pra frente. Óbvio, porque o menino era talentoso, com 5 anos de idade. Foi aí que, ainda com 5 anos, né, o Michael fez uma apresentação sozinho em um recital da escola, onde ele cantou a música Climb Every Mountain. Não sei se assim se fala, mas vai ser assim. Em uma entrevista, a Catherine chegou a dizer que enquanto elas assistiam, os dois, né, assistiam a apresentação do Michael, ela olhou pro lado e o Joey estava chorando. Depois disso, o Joey encaixou o Michael no grupo. Em 1966, finalmente, aos 8 anos de idade, Joey tornou o Michael o vocalista principal do grupo. Eles fizeram um concurso e ganharam o concurso, e o prêmio desse concurso era fazer uma grande apresentação. Depois dessa apresentação, uma moça ali da produção do evento falou para eles que o nome The Jackson Brothers era muito comum, existiam muitos grupos com brother no nome, né, com irmãos no nome. E aí ela falou para ele que ele precisava, pro Joey, né, que ele precisava criar um nome mais criativo, um nome diferente que chamasse atenção. Foi aí que o grupo passou a se chamar The Jackson 5, que é da forma que a gente conhece, ficou famoso mundialmente. E cada vez mais o grupo ia crescendo e crescendo e ganhando visibilidade na indústria. Eles participavam de muitos concursos e shows de talentos, né, programas de talentos, e eles ganhavam todos os programas que eles entravam. Também eles tocavam em bares e clubes de strip, o que na época deu o que falar na indústria lá norte-americana, porque ninguém sabia como que era permitido 5 crianças entrando em um clube de strip para cantar, lembrando que clube de strip tem muito álcool e mulheres dançando mais 18. E aí deu um bafafá, mas é óbvio que o Joe e o pai dos meninos não ligava a mínima, porque ele tava ficando rico e famoso. E a mãe deles não tinha muito lugar de fala, eu acho, sobre o grupo, né? Em 1967, eles assinaram seu primeiro contrato com a gravadora Steel Town, onde eles lançaram 2 canções. Porém, nessa mesma época aí, por volta de 1967, 68, por aí, eles foram descobertos por 2 grupos musicais que estavam famosos na época e que faziam parte da gravadora Mountown. E aí eles trouxeram os The Jackson 5 para Mountown e eles assinaram o contrato em 1969. E aí começa o auge do The Jackson 5. A Mountown foi o que levou o grupo à fama total. O chefe da Mountown levou os garotos para Los Angeles e transformou todos eles em astros mundiais. Suas 4 primeiras músicas na Mountown já foram maior sucesso. Elas são I Want You Back, ABC, as 2 de 1969, The Love You Save e We'll Be There, as 2 de 1970.
São muito conhecidas todas essas. Muito famosas. Caso você não conheça, você tá vivendo num buraco até hoje, né? Porque não é possível. As 4 músicas tomaram o primeiro lugar das paradas musicais da Billboard. Nas apresentações do grupo daí por diante, nos programas, né, eles iam muito em programa de TV, já dava pra perceber as habilidades do Michael, tipo, muito claras. E as coisas que mais chamavam a atenção do público nessas apresentações era a presença de palco do Michael, que era muito incrível para uma criança, para um menino tão novo, né? Ele não tinha vergonha nenhuma, ele fazia o que dava na telha. As danças improvisadas, que ele estava sempre lançando novos passinhos, entrando na tendência. E a voz dele, que era incrível, né? Ele de primeira já entrou como vocalista principal, a voz dele era muito boa e chamava muita atenção. Ainda na época da Mountain, o Michael já iniciou a carreira solo em conjunto ali com os Jackson's 5. Ele produziu seus 4 primeiros álbuns, e todos esses álbuns tinham pelo menos uma música de sucesso mundial dentro deles. A carreira solo dele já começou mesmo ainda com os Jackson's 5. Em 1975, os Jackson's 5 decidiram cancelar o seu contrato com a Mountain e entrar para a gravadora Epic. Isso porque eles procuravam mais liberdade para produzir suas próprias canções, uma coisa que não tinha muito na Mountain, porque era tudo muito rígido. Porém, isso deu um baita de um problema para o grupo. Por quê? Eles receberam um processo nas costas, porque o nome do grupo, a identidade visual do grupo, era propriedade da Mountain. Então, o nome The Jackson's 5 e a logo do grupo era propriedade da gravadora. Eles perderam o processo judicial e foram obrigados a trocar o nome e a logo da marca, se tornando então apenas The Jacksons. Lembrando que esse tipo de mudança é uma mudança muito séria no ramo da fama, muito séria, não só da fama como de empresas no geral. O nome e o logo de uma empresa, de uma marca, é muito importante, principalmente quando essa marca ficou famosa com esse nome e esse logo. Parece besta, mas é uma coisa, quem entende de marketing sabe, é uma coisa muito importante. E assim, geralmente, essas marcas, assim, empresas, esses grupos, artistas, quando eles mudam o nome, é porque eles decidiram mudar, porque o que eles querem fazer no futuro, o que eles fazem atualmente já não condiz mais com o que eles faziam antes. Nesse caso, eles foram obrigados a mudar. Não era a intenção deles. Então, assim, o grupo era para ser o mesmo, só que mudou tudo. Isso já foi o ápice aí para o grupo começar a ficar meio estranho. E outra coisa que aconteceu também com essa mudança de gravadora foi que um dos integrantes, o Jermaine Jackson, ele não concordava com a ideia de mudar de gravadora, porque ele era muito próximo do chefe da Mountain. Então ele decidiu sair do grupo. Quem ficou no lugar dele logo em seguida foi o irmão Randy, que era o irmão mais velho. Ele entrou no lugar do Jermaine. Só que assim, gente, não tem como. Com a mudança de nome, com a mudança da marca, né, do logotipo, da identidade visual, com a saída de um integrante, tudo isso de forma não planejada, não estratégica, é óbvio que o grupo começou a declinar, né, decair um pouco, os números começaram a diminuir, já não era todo mundo que escutava, não era tão famoso, a galera só escutava as músicas antigas, não escutavam as novas. Porém, a fama do Michael só crescia. Então os The Jacksons agora, né, estavam indo ladeira abaixo e o Michael estava crescendo. Tava assim, simultaneamente. Em 1978, então, com a gravadora Epic, junto ali, né, com as produções dos The Jacksons, o Michael, em 1978, estreou a sua carreira cinematográfica com o filme The Wiz, que no Brasil foi traduzido para O Mágico Inesquecível. Foi esquecível, sim. Como assim? O filme foi uma adaptação da história do Mágico de Oz, porém com o elenco inteiro de atores negros, completamente. O que é uma ideia maravilhosa, deveria ser um filme extremamente famoso, muito conhecido, e realmente o filme foi indicado a 4 Oscars, porém ele foi um fracasso de bilheteria. Ninguém assistiu. Eu não sei se foi por falta de divulgação. A gente nunca viu esse filme.
Nesse filme, o Michael faz o papel do espantalho, né? História de Mágico de Oz. Eu já ouvi falar, assim, de um filme, assim... A caracterização dos personagens são muito ruins, entendeu? Tipo, eles tiveram uma ideia muito boa e fizeram um filme muito ruim. Então, exatamente. Porém, foi alvo de elogio aos atores, porque o elenco era muito forte. O Michael ganhou muitos elogios das críticas do filme com essa produção. Ainda na Epic, né, a gravadora, quando os Jacksons foram pra Epic, o Michael, junto ainda com os Jacksons 5, gravou o seu 5º álbum solo, o Off the Wall, que foi o álbum aí que levou o Michael à fama total, assim. Fez muito sucesso. Com esse álbum, o Michael ganhou o seu primeiro Grammy, que é um dos maiores prêmios, né, de música aí dos Estados Unidos, e se tornou o primeiro artista a colocar 4 músicas do mesmo álbum entre as 10 mais tocadas no Reino Unido e nos Estados Unidos. Nessa época, o Michael já havia vendido mais álbuns solos do que o Jacksons 5 vendeu em 11 anos de carreira. Então ele já estava muito mais famoso do que o grupo sonhou em ficar. Porém, ele ainda continuou no grupo a pedido de sua mãe. Ele queria sair e não saiu, provavelmente porque a mãe estava preocupada com o que aconteceria com os seus outros filhos. A fama do Michael foi subindo cada vez mais. O público começou a assistir aí nos programas, aí nos shows, só pra assistir o Michael. Ninguém mais ia assistir os irmãos. O grupo em si era só... Ele, né? O grupo já não tinha, obviamente, mais o mesmo entrosamento. O Michael já não se encaixava mais ali com os meninos. Eu acho que nem os meninos se encaixavam direito no grupo. O grupo não estava funcionando. Então não teve como, realmente, o Michael decidiu sair, seguir a sua carreira solo e os meninos ficaram para trás. O grupo The Jacksons 5 acabou, eles ainda tentaram voltar depois, lançando mais músicas, mas não deu certo, não pegou fama, pararam de novo e aí pararam para sempre, não voltaram nunca mais. Aqui nós vamos parar de falar sobre a carreira do Michael e vamos voltar no próximo vídeo, onde eu vou continuar. Porém, ainda não acabou. Vamos agora falar sobre as polêmicas por trás da infância do Michael Jackson. Depois que Michael já estava famoso, já estava bem mais velho, ele começou a falar nos documentários e nas entrevistas sobre como era a relação dele e dos meninos com o pai, já que o pai empresariou o grupo durante toda a carreira, né? E na época, acho que um pouco depois que o Jacksons 5 já estava famoso, saíram várias notícias falando de que o pai era abusivo, de que o tratamento do pai com os filhos não era legal. Porém, nada era muito falado na época, era só notícias, né? Então poderiam ser só fofocas de sensacionalistas. Porém, depois de muito tempo, a mãe, a Catherine, né, o Michael, os meninos, as meninas, começaram a abrir a boca e falar sobre como realmente foi a criação e a infância deles. O Michael já chegou a falar em vários documentários e entrevistas. Ele e os irmãos dele sofriam abusos do pai, o Joey, o tempo inteiro. O Joey batia neles sempre que podia. Basicamente isso. O Michael fala em uma das entrevistas que os ensaios do grupo eram supervisionados pelo pai com um cinto na mão. E que sempre que eles cometiam um erro, faziam alguma coisinha errada durante o ensaio, eles sofriam as consequências. Principalmente os seus irmãos, porque como o Michael era muito habilidoso, era muito famoso, a galera gostava muito do Michael e ele tinha toda aquela performance diferente dos meninos, né? O Michael era usado como exemplo. Só que não era legal, porque o pai do Michael batia nos irmãos dele se os irmãos dele não fizessem igual a ele. E isso, assim, além de ser um terror para os irmãos dele, né, ainda era um terror para o próprio Michael, porque ele se sentia completamente culpado pelos irmãos dele estar passando pelo que estavam passando. Além disso, o Joey obrigava todos os filhos, inclusive a esposa, a chamarem ele de Joey ou de Joseph. Ninguém podia chamar ele de pai, e se chamasse, sofriam as consequências também. O Marlon, que é um dos irmãos, né, contou em entrevista que já viu o Joey espancando o Michael porque ele fez alguma coisa errada durante os ensaios. E também a Catherine chegou a implorar para que o Joey parasse de tratar os filhos dela dessa maneira em um reality chamado The Jacksons and American Dream, em 1992. A LaToya,
que é uma das irmãs, né, ela chegou a escrever um livro onde ela acusava o pai dela de ter cometido agressões sexuais com ela e com as irmãs. Porém, nenhuma das irmãs confirmou isso. A mãe disse que o Joey nunca tinha feito isso. E depois de uns anos, a LaToya veio a público dizer que o que ela escreveu, tudo que ela tinha escrito naquele livro, era tudo manipulado pelo ex-marido dela, que era um cara abusivo aí, que obrigou ela a falar um monte de merda. Então, a gente sabe que nesse quesito ele não era. Mas ainda tinham as agressões físicas. E não só isso. O Joey também aterrorizava os meninos psicologicamente. Um dos principais acontecimentos que o Michael conta foi o seguinte. Ele, né, o Michael e os irmãos, foram dormir em um quarto de hotel, nessas idas em programas, né? E eles esqueceram a janela do quarto aberta. O Joey, o pai, numa intenção de ensinar os seus filhos que eles tinham que fechar a janela do quarto quando iam dormir, escalou e entrou no quarto pela janela com uma máscara no rosto e assustou todos eles, fingindo que era um ladrão, sequestrador, qualquer coisa do tipo. Parece uma coisa besta e até engraçada, mas foi um terror para os meninos. Deve ter sido assustador, gente. Essa é uma das situações, porém aconteceram várias situações onde o Joey aterrorizava os meninos mesmo. Existia mais uma coisa aí que o Joey fazia contra o Michael, que era bullying. Ele fazia muito bullying em cima da aparência do Michael Jackson. Ele falava o tempo inteiro que o Michael era esquisito, que ele era feio, que o nariz dele era feio, que era daqueles de batata gordinho assim. Ele falava que era feio, que o filho dele não era igual a ele, sabe? Ele falava uns negócios assim com o Michael. Isso deixou o Michael muito, muito mal. Ele chegou a falar numa entrevista que ele se sentia um lixo por causa dos comentários do pai dele, que ele vivia chorando por causa dessas situações e que ele odiava a aparência dele por causa desses comentários. E aí tem muita gente que julga ele por causa das cirurgias, né, por ele ter mudado tanto a aparência, mas também como que não muda? Durante as entrevistas também o Michael chegou a falar que quando ele era mais novo, ele sofria de pesadelos sobre ser sequestrado dentro do próprio quarto. Por que será, por né? Por conta da situação lá. Disse que ele chorava muito e muitas vezes ele vomitava e desmaiava só de pensar no pai, de olhar na cara do pai. Quando o pai ia com ele com os meninos durante as turnês e os programas, apresentações do The Jackson's 5, ele morria de medo do pai e isso fazia com que ele tivesse o corpo dele agindo mesmo, sabe? Tudo isso que já acontecia, que já é uma infância horrível, vamos concordar, ainda tinha o fato do Michael ser muito sozinho. Em vários documentários também ele já disse que ele passou uma infância muito solitária, porque o pai deles não deixava eles saírem pra nada. A vida deles foi inteira trancada dentro de casa. Os irmãos mais velhos, que eu falei no começo do vídeo, né? Eles saíam pra ver os vizinhos, mais escondido, porque de verdade não podia. O Michael, na época, era muito pequeno, então ele não saía de casa. Os irmãos dele não deixavam ele sair juntos. Ele ficava trancado o dia inteiro. O dia inteiro dele foi com a família. Então ele era muito sozinho, muito. Ele não teve amigos, ele não teve colegas, nada. Ninguém para conversar. Além disso, ele falou que ele chorava o dia inteiro, toda hora, porque ele queria brincar com os meninos da idade dele e não podia. Ele passava de carro, né, de van, de ônibus, que eles andavam lá com os The Jacksons, e ele via crianças brincando, jogando bola, e ele não podia, ele ficava chorando ali no vidro, olhando as crianças, porque ele não podia ter essa vida, e isso durante a carreira e antes da carreira também. Então, ele nunca teve a chance de ser uma criança, de verdade. A gente espera que seja retratado no filme, né, do Michael, como foi exatamente, e também que dá pra entender muito das atitudes do Michael quando mais velho. Do porquê de muitas coisas que ele fazia, do jeito que ele tinha, do jeito que ele era, porque ele foi uma criança criada de uma forma diferente e muito, muito ruim, por mais que tenha toda a fama e o dinheiro. Ele não traz felicidade. Exatamente. Mas compra. Compra. Inclusive, eu acho que eu tenho felicidade demais em relação a família, amigos e relacionamentos. Agora eu preciso de dinheiro. Esse foi o vídeo sobre a infância do Michael. E é isso, estou muito ansiosa pelo filme. Quem também tá, comenta aqui embaixo. E comenta aqui embaixo se tinha algum dos fatos desse vídeo que você não sabia. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. É isso, segue a gente nas redes sociais aqui embaixo. E
Tchau, produção. Tchau. Tchau, beijinhos.